Estamos em fevereiro de 2026 e o cenário cripto, assim, parece que virou de cabeça para baixo. Totalmente. Vitalik Buterin, o cofundador do Ethereum, basicamente jogou um balde de água fria em todo mundo. Foi um choque, né? Ele soltou uma análise dizendo que a ideia original por trás das Layer 2, as L2, como a grande solução para escalar o Ethereum... Simplesmente não faz mais sentido. Exato. É uma declaração que muda completamente as regras do jogo. E é uma bomba, porque a gente precisa lembrar de onde viemos. Em 2021, no auge da loucura, usar o Ethereum era caríssimo. Nossa, nem me fale. Lembro de tentar fazer um swap de $100 e a taxa de gás era 80. Era, tipo, surreal. Inviável. As L2, como o Arbitrum e Optimism, não eram só uma promessa, elas eram a tábua de salvação, né? A ideia era simples: processar transações fora da rede principal, de forma barata, rápida, mas herdando a segurança do Ethereum. Eram vistas como o futuro. O futuro inevitável. E é aí que a nossa análise de hoje fica fascinante. No exato momento em que o criador do Ethereum diz que esse modelo está obsoleto, uma das maiores corretoras do mundo, a Kraken, faz o movimento oposto. O timing é incrível. Em dezembro de 2024, eles lançaram a sua própria L2, a Inc. Então a gente fica com essa pergunta. A Kraken está cometendo um erro bizarro, investindo pesado numa tecnologia ultrapassada? Ou eles enxergaram algo que ninguém mais viu? É o paradoxo perfeito. É isso que a gente vai tentar descobrir. Ok, então essa declaração do Vitalik é realmente um choque, porque por anos a gente ouviu que L2 era o único caminho. O que exatamente na visão dele mudou para ele virar a mesa desse jeito? Olha, o raciocínio dele é brutalmente simples e, assim, destrói o argumento que a gente ouviu por anos. Basicamente, ele ataca a velha história das L2 em duas frentes. Certo. A primeira é o problema da centralização. Ele aponta que aquela promessa, sabe, de que as L2 iam se tornar totalmente descentralizadas. O famoso Stage 2. Exato, Stage 2, isso na prática simplesmente não aconteceu. O progresso tem sido mínimo. A grande maioria ainda depende de um único operador centralizado para funcionar. O que, na prática, vai contra a filosofia inteira do Ethereum. Exatamente. E piora, alguns desses operadores já admitiram publicamente que não têm a menor intenção de descentralizar completamente. Ah, é? Por quê? Por causa de exigências regulatórias. E aí vem a frase matadora do Vitalik: se você faz isso, você não está escalando o Ethereum. É um recado direto. Peraí, então, se uma L2 admite que nunca vai descentralizar por causa de regulação, na prática ela é só uma sidechain com bom marketing. Basicamente. Uma empresa usando a marca Ethereum para dar credibilidade ao seu sistema centralizado. É uma forma dura de colocar, mas é exatamente o ponto do Vitalik. Ele argumenta que o propósito era estender a descentralização do Ethereum, não apenas usar a segurança dele como uma âncora. Entendi. Se você abre mão da descentralização, você quebra a promessa. E o segundo ponto que ele levanta é ainda mais demolidor para a narrativa antiga. Que é? O sucesso inesperado da própria Layer 1. Essa parte é muito contraintuitiva. Como assim? É uma virada de roteiro impressionante. A gente passou anos ouvindo que a L1 era uma avenida congestionada e caríssima, né? Sempre. De repente, em 2025, essa avenida ganhou mais pistas, o limite de gás aumentou 20%, o pedágio, que eram aquelas taxas absurdas, despencou. Para quanto, mais ou menos? Olha, no começo de 2025, a taxa média estava em 50 centavos de dólar. Hoje, em fevereiro de 2026, está praticamente zero. E o mais incrível, em janeiro, a rede principal bateu o recorde de 2,88 milhões de transações em um único dia. Nossa. A avenida está mais cheia do que nunca, mas o trânsito está fluindo. A narrativa virou. O Ethereum agora é mais ocupado e mais barato. Ok, mas essa queda nas taxas da L1, ela é sustentável ou é só um respiro de um mercado mais calmo? Se o bull market voltar com força total, a gente não volta para estaca zero? É uma ótima pergunta. A resposta é que as melhorias da L1, como o Dan Chardon, foram estruturais.
Elas aumentaram a capacidade da rede de forma permanente. Ah, então não é algo temporário. Exato. Claro que um novo pico de euforia pode aumentar as taxas, mas a percepção mudou. A L1 não é mais o problema que precisa ser consertado a qualquer custo. Ela se tornou uma solução viável para a maioria dos usuários. E os dados de uso confirmam isso, certo? Eu vi uns números que são, assim, assustadores. São demolidores. Os endereços mensais ativos nas principais L2 caíram 50%. 50%. 50%. De um pico de quase 60 milhões em meados de 2025 para cerca de 30 milhões agora. Enquanto isso, o que aconteceu na rede principal? Disparou, imagino. Os usuários ativos dispararam 41,4%, saltando de 7 milhões para 15 milhões no mesmo período. Uau! Esses números são brutais. Uma queda de 50% nos usuários de L2 enquanto a L1 dispara. Isso é mais que uma tendência, parece um êxodo. É um êxodo. As pessoas estão literalmente abandonando as L2 e voltando para casa, para a segurança da rede principal. Exatamente essa conclusão. Quando o custo deixa de ser um fator decisivo, a simplicidade e a segurança máxima da Layer 1 vencem. E o mercado financeiro reflete isso de forma cruel. Ah, os tokens. Os tokens de L2, que já foram queridinhas do mercado, estão no chão. Arbitrum a 13 centavos, zk-Sync a 2 centavos. O token da Starknet, que era uma promessa gigante, perdeu 98% do seu valor. Caramba. O mercado está gritando que a tese antiga morreu. Certo. O cenário é de terra arrasada para as L2. Então ele está dizendo que elas são inúteis, que deveriam ser abandonadas? Não, e aí que a análise dele fica genial. Ele não está demolindo a ideia, ele está reconstruindo. Ele não propõe o fim das L2, mas uma redefinição total do seu propósito. Uma redefinição. Ele diz que a corrida pela escalabilidade barata e genérica acabou, porque a L1 venceu essa corrida. A nova corrida, o novo jogo, é por... Capacidades únicas. É sobre diferenciação. Diferenciação, ok. O que isso significa na prática? Deixar de ser uma cópia barata do Ethereum e se tornar algo a mais. Exatamente. Ele dá exemplos muito claros. Uma L2 pode se especializar em privacidade usando ZK-Tech para oferecer transações confidenciais, algo que a L1 nunca vai fazer de forma nativa. Certo, um nicho. Outra pode ser ultra otimizada para um caso de uso específico, como o mercado de previsão, com uma velocidade que a L1 não consegue atingir. Ou buscar níveis de escalabilidade realmente extremos para aplicações como jogos, redes sociais, coisas que precisam de milhões de transações por segundo. Entendi. A ideia é parar de criar clones e começar a criar extensões especializadas que adicionam funcionalidades que não existem na rede principal. A L2 do futuro, então, não compete com a L1 em preço. Ela compete oferecendo o serviço que a L1 não pode ou não quer oferecer. Perfeito. É sair da briga por quem é mais barato e entrar na briga por quem oferece a melhor ferramenta para um trabalho específico. E ele até propõe uma mudança técnica no próprio Ethereum para facilitar isso. O tal do Rollup Precompile nativo. Isso soa complicado. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Em termos simples, seria como o Ethereum ter uma porta especial, um validador oficial só para verificar as L2 de forma mais segura, sem precisar de intermediários. É uma ótima analogia. Exatamente isso. Ancoraria as L2 na L1 de uma forma muito mais robusta e segura, eliminando a necessidade daqueles conselhos de segurança centralizados, que são um dos pontos fracos atuais. Ok. O cenário agora está muito mais claro. A tese antiga morreu, a nova tese é diferenciação. E é nesse mundo que a Kraken decide lançar a Inc. Exato. Agora, a estratégia deles começa a parecer menos loucura e mais calculada. Exatamente. A Inc não está jogando o jogo antigo. A proposta de valor dela não é somos 10% mais baratos que a Arbitrum. A grande diferenciação, o propósito dela, é servir como uma ponte. Uma ponte. Uma ponte estratégica, segura e com o mínimo de atrito possível entre o mundo rigidamente regulado e centralizado da corretora Kraken e o universo selvagem e inovador do DeFi. E para construir essa ponte, eles usam o ativo mais valioso que eles têm, que não é código,
é reputação. Sem dúvida. A Kraken está aí desde 2011, é praticamente um fóssil no mundo cripto. Eles têm mais de 10 milhões de usuários e uma imagem de solidez que poucas empresas têm, né? A Ink não nasce do zero, ela nasce com essa armadura de credibilidade. E as escolhas que eles fizeram mostram que eles entenderam a nova regra do jogo. Vamos pegar o token INC, por exemplo. Confesso que quando ouvi mais um token de L2, eu revirei os olhos. O que o Ink tem de diferente? A diferença é o propósito. Ele não foi criado para governança, o que já elimina 90% da especulação e do drama político que a gente vê em outras DAOs. Ah, interessante. A função dele é clara: ser usado para pagar taxas, fornecer liquidez e incentivar os primeiros projetos. É uma ferramenta de trabalho, não um ativo para especular. Ok, isso é um ponto importante. E a segunda escolha estratégica parece ter sido a integração com a Aave, que é um nome de peso. É gigantesco. Ter a DAO da Aave aprovando com 99,8% de apoio a implementação da Aave V3 na Ink desde o início é como abrir um restaurante novo já com uma estrela Michelin. Boa analogia. A Aave é um dos protocolos mais antigos, testados e respeitados do DeFi. Essa parceria não é só um selo de qualidade, ela dá à Ink um motor DeFi poderoso desde o primeiro dia. Atrai liquidez e usuários que já confiam na Aave. É uma validação de mercado muito forte. Muito. E a terceira peça, a tecnologia por trás. Eles decidiram construir sobre o OpStack da Optimism. Por que isso é relevante? Isso é crucial para a visão de longo prazo. Ao usar o OpStack, a Ink evita se tornar uma ilha isolada, sabe? Certo. Ela se conecta à Superchain, que é a visão da Optimism de uma rede unificada de blockchains que compartilham segurança, atualizações e, o mais importante, liquidez e ferramentas. Isso se alinha perfeitamente com a visão do Vitalik de um ecossistema coeso e não um monte de redes que não conversam entre si. Tudo bem, a estratégia parece sólida, mas isso me leva a uma questão inevitável. O mercado já não está completamente saturado de L2? A gente realmente precisa de mais uma? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é: o mercado está saturado de L2 genéricas, Ah, boa distinção. mas o sucesso estrondoso da base L2 da Coinbase nos mostrou que existe um mercado gigantesco e mal explorado para L2 que são apoiadas por corretoras. A base não explodiu e atingiu mais de 2,4 bilhões de dólares em valor bloqueado por ser uma maravilha técnica. Não, foi pela facilidade de uso, né? Foi porque simplificou radicalmente o acesso ao DeFi para os milhões de usuários da Coinbase. Clicar em um botão e mover fundos para L2 sem se preocupar com pontes complexas é uma virada de jogo. Então a Ink está tentando replicar o manual da base, mas para o público da Kraken. Exatamente. O caminho é parecido, mas talvez com foco num público DeFi um pouco mais sofisticado, que já é o perfil histórico da Kraken. Eles estão apostando que a confiança na marca e a facilidade de uso vão superar a saturação. E além dessa conexão com a Kraken, a Ink tem alguma vantagem técnica própria? Algo que a diferencie debaixo do capô? Sim, e são vantagens importantes. Primeiro, tempos de bloco de 1 segundo, contra os 12 segundos do Ethereum. Para traders, essa diferença é brutal. Com certeza. Segundo, eles já estão implementando as fault proofs sem permissão, um sistema que permite que qualquer um prove uma fraude na rede. Isso aumenta a segurança e ataca diretamente uma das críticas do Vitalik a outras L2. Certo. E por fim, eles já nasceram com parcerias, como a ponte Across, que permite transferir ativos entre L2 em segundos, por centavos. Eles estão focados na experiência do usuário. Certo. O cenário parece promissor. Mas vamos ser equilibrados. Nem tudo pode ser perfeito. Quais são os desafios e os riscos que a Ink enfrenta? O primeiro desafio é o mais óbvio: a liquidez. Dinheiro na mesa. Exato. Apesar de todo o barulho, o valor total bloqueado na Ink ainda é modesto, abaixo de 10 milhões de dólares. O grande desafio agora é transformar a promessa em capital real dentro da rede. A base já tem bilhões, então a Ink está começando bem atrás. E a competição direta com a base não pode ser subestimada, né? De forma alguma. A base tem a vantagem de ter chegado primeiro e de ter uma escala maior. A competição vai ser intensa. E, por fim, o maior risco é, paradoxalmente, a sua maior força: a ligação com a Kraken. Como assim? A marca forte é um risco? Sim.
Qualquer problema regulatório que a corretora Kraken enfrente nos Estados Unidos ou em outras jurisdições pode respingar diretamente na Inc. Claro, faz sentido. Isso cria uma incerteza que não existe em projetos mais descentralizados. E voltando ao ponto inicial do Vitalik, essa necessidade de estar em conformidade com regulações pode, no fim das contas, limitar o quão descentralizada a Inc pode realmente se tornar. É um equilíbrio delicado. Muito delicado. Então, fechando o círculo da nossa análise, o paradoxo da Inc se resolve. Aparentemente, eles não estavam olhando para o passado. A crise que o Vitalik descreveu não é para todas as L2. Não mesmo. É especificamente para as genéricas, aquelas cuja única proposta de valor era ser uma versão mais barata do Ethereum. Uma proposta que a própria L1 tornou obsoleta. Exatamente. A Kraken, com a Inc., parece ter lido o memorando do Vitalik antes mesmo dele ser publicado. A proposta de valor deles não é somos mais baratos, mas sim oferecemos uma experiência única e integrada, conectando a confiança e os milhões de usuários da Kraken ao poder do DeFi. Uma estratégia que não apenas sobrevive à crítica do Vitalik, Como parece ter sido feita sob medida para o futuro que ele articulou. e isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Se o modelo da Inc e da base der certo, talvez esse seja o verdadeiro futuro das L2, né? Pode ser o caminho. Será que estamos caminhando para um cenário onde cada grande instituição financeira, bancos, corretoras, fundos de investimento, vai ter a sua própria L2 especializada, funcionando como um portal de entrada, e todas elas formando uma grande super chain de finanças interconectadas, rodando sobre a camada de segurança do Ethereum? E se esse for o caso, o que isso significaria para a promessa original de um sistema financeiro verdadeiramente aberto e sem permissões? Fica a reflexão.